Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você todas as noites tenta debater alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. E hoje recebemos com muito orgulho Maurício Mônaco, ele que é diretor proprietário da Autoescola Capra, que nos prestigia aqui com a sua presença e que vai conversar com a gente sobre assuntos ligados tanto à autoescola quanto ao próprio trânsito, legislação, educação no trânsito de Guarujá. Primeiramente, Maurício, boa noite, obrigado pela presença nesta entrevista que esperamos que seja profícua. Boa noite, Valdir. Eu que agradeço poder estar aqui para poder falar um pouquinho do nosso Guarujá, que a gente tanto ama, né? Correto. Como eu falei no início, o Maurício é diretor proprietário da Autoescola Capra. A Autoescola Capra, que muita gente sabe e já teve a oportunidade de presenciar, o trabalho diferenciado que é realizado há alguns anos já com relação à educação, inclusive educação infantil no trânsito. Muitas crianças aprenderam, ainda crianças, a dirigir na Autoescola Capra. Como é que começou tudo isso, Maurício? Me dá uma noção aí para o telespectador de todo o início desse trabalho diferenciado que a Capra faz. Esse trabalho é a Fundação Autoescola Capra, né? Uhum. Essa ideia é ministrar aula para nossas crianças nas escolas, né? E tem o apoio total da nossa Prefeitura do Guarujá, da Secretaria de Educação, do Departamento de Trânsito, né? E que sem eles nós não estaríamos realizando também. Esse projeto é um projeto praticamente pioneiro, né? Uhum. E que o Guarujá está em destaque. Ele faz questão de manter esse projeto para ensinar nossas crianças. Acredito que nossas crianças também têm gostado bastante, né? Têm aprendido muita coisa de trânsito, porque nós acreditamos que é de criancinha que começa a aprender, a gostar e fazer o certo e tal, né? E eu parabenizo o nosso Guarujá, porque não abre mão desse projeto, faz questão, e o nosso projeto hoje vai e visita todas as escolas municipais para que as nossas crianças tenham essa oportunidade de conhecer. Exatamente. O trabalho era até pouco tempo atrás era realizado nas próprias dependências da autoescola. A gente tem fotos até para mostrar para o telespectador das crianças exercitando assim, olha lá. Esse espaço era na própria autoescola, na própria uma unidade da própria autoescola, e agora você faz itinerante. Exatamente. Esse trabalho era um espaço locado, né? Que era a nossa fundação. Nós tínhamos uma cidade mirim e as escolas iam até lá e passavam o dia aprendendo sobre educação de trânsito. Mas com o tempo acabou ficando caro, né? Então nós colocamos um projeto chamado itinerante. O caminhão monta a pista nas escolas, e aí nós conseguimos ministrar as aulas nos pátios das escolas. Certo. Até depois, futuramente, quem sabe, a gente está tendo uma sede própria, né? Para evitar o problema do aluguel, tal, não onerar tanto assim para a fundação. E agora, mesmo agora sendo itinerante, a autoescola encaminha esse equipamento? O que é que as crianças pilotam ali? É uma motocicleta infantil? É uma motocicleta elétrica, né? Onde eles estão de capacete, né? Com toda a instrumentária devida, né? Também tem as bicicletinhas, porque nós trabalhamos a parte de pedestre, de motorista, de ciclista e de agente de trânsito, né? O grupo acaba sendo formado por esses agentes. Exatamente. Falamos um pouquinho de meio ambiente também, né? Para poder proteger o meio ambiente. E eu acredito que as crianças têm tirado bastante proveito, têm gostado bastante dessas aulinhas de trânsito. Porque a educação no trânsito já deveria ser parte até do currículo escolar, salvo o melhor juízo, não, Maurício? Sim, mas isso teria até que ser uma obrigação do Estado, porque a lei prevê realmente, mas ainda não aconteceu. Por isso que eu falo que o Guarujá é uma cidade pioneira, né? A Prefeitura do Guarujá, ela tomou esse projeto à frente e nos ajuda a poder estar executando, né, nas escolas, né? E juntamente com a Secretaria de Educação aqui do nosso município. E esse projeto trabalha forte mesmo. Ele visita todas as escolas,
Nós temos esses 12 meses aí de anos letivos aí para poder estar indo nas creches, nas escolas. Nós pegamos uma faixa etária de 3 a 6, 7 anos de idade para poder ministrar essas aulas. E como você falou, né, é importante aí que os vários atores, né, envolvidos no trânsito estejam respeitar esse espaço, né? Até é importante até um pedestre saber um pouco de trânsito para saber também o seu posicionamento, né? Seus direitos e deveres, né? Com certeza, porque para se utilizar hoje da malha viária num todo, que nós podemos falar até das nossas calçadas, passeios e tal, né? Isso faz parte da malha viária. Todos têm que saber como vão se portar, né? Porque todo mundo tem o direito de utilizar, mas também tem o dever e a obrigação de saber como utilizar. A Autoescola Capra tem uma tradição de quase 40 anos na cidade. Ao longo desse tempo, logicamente, as questões de trânsito de Guarujá evoluíram e algumas coisas evoluíram de forma positiva e algumas coisas evoluíram de forma negativa. Qual a avaliação que você faz, Maurício, desta evolução do trânsito de Guarujá? O trânsito do Guarujá, quando eu cheguei aqui, há 21, 22 anos atrás, com certeza era menor, né, o trânsito. Claro. Né? Hoje o trânsito está bem mais intenso, né? E eu acredito que tem sido tomado todas as medidas necessárias, de todas as formas que podem ser tomadas. Eu queria até parabenizar a nossa diretora de trânsito, a Catherine, porque a Catherine é uma pessoa muito inteligente, muito esforçada, né? E ela realmente trabalha forte para poder acompanhar, né? De acordo com as ferramentas que ela tem disponível, né? Ela vem fazendo também um trabalho bem bacana nesse sentido. O trânsito, quando a gente fala assim da evolução, que algumas coisas evoluíram de forma positiva, algumas coisas evoluíram de forma negativa. A avaliação que você faz é que a cidade acompanhou de forma satisfatória essa evolução, esse aumento da quantidade de veículos e tudo isso. Não, Valdir, na verdade tem muito ainda para se fazer. O que eu quero dizer é que dentro das possibilidades, né, que nós temos orçamentárias, né, eu digo que nós temos pessoas assim que têm muita força de vontade de querer acertar, né? Nessa gestão que estão trabalhando, né? A nossa prefeitura também, ela tem se esforçado bastante, ela tem tentado acertar. Correto. Eu acho que melhorou muita coisa. Tem muito que melhorar, é verdade, né? E eu acredito que essas mudanças vão chegar, né? Mas tem que ver, tem que estar tudo dentro de uma previsão orçamentária. O trabalho que você falou que é itinerante, realizado nas escolas, é um convênio que a autoescola mantém com a prefeitura? Exatamente. A prefeitura ela fez esse convênio, né, para que pudesse ajudar com que a fundação possa ir nas escolas, né, sem ficar oneroso para nenhuma das partes, né, todo mundo contribuindo um pouquinho, para que a gente possa estar fazendo esse projeto acontecer, né, dado a importância do projeto, dado como a criança aprende realmente, como ela guarda, como ela corrige os pais, ela acaba corrigindo os próprios pais quando estão dirigindo. Você pode perceber que a criança é muito atenta e muito esperta hoje, né? Claro. Até pela essa tecnologia toda que existe, né? E a criança, ela absorve bastante o conhecimento. Então, ela ajuda ainda com que os pais ainda obedeçam à legislação de trânsito, né? Então, realmente, eu parabenizo o Guarujá, porque nem todos os municípios têm isso daí. Os municípios estão deixando para que outros governos vão fazer, existe uma previsão na lei e tal, mas até agora colocar a mão na cumbuca mesmo, que eu vejo nesses municípios aqui do estado de São Paulo, o Guarujá saiu na frente. Correto. Está de parabéns. Você deve se lembrar, pelos cabelos brancos, deve se lembrar da época em que havia uma propaganda no passado, que a criança ficava no banco de trás e sugerindo para o pai ultrapassar o caminhão. Você lembra dessa propaganda? Pai, passa ele, papai. Hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia a criança acaba corrigindo os pais, né? Com certeza. Você lembra da propaganda? Eu lembro, com certeza. A criança realmente ela atua de uma forma positiva, né? Exato.
e influenciando de uma forma positiva. Acaba cobrando, né? O pai não está com cinto, ou o pai passou o sinal amarelo, né? É verdade. É por isso que é fundamental esse trabalho desenvolvido com a criança, porque além de estar formando um cidadão coerente, um pedestre, um ciclista, um motociclista, um motorista para o futuro, também está ajudando o motorista do presente, que é o pai dele. Né? É verdade, é assim que acontece. Exatamente. Quantas crianças, você tem noção de quantas crianças já passaram pela cidade imaginária da Capra? Tenho uma ideia para te falar. Anualmente, a Capra consegue atender de 800 a 1.000 crianças. Teve um ano recorde... Anualmente? Anualmente. Anualmente. O ano letivo, né? O ano que menos atendeu foram 800 crianças, porque estava no comecinho, né, da nossa fundação. E o ano que mais atendeu foram 1.200 crianças desse município. Né? 1.500? 1.200. 1.200 crianças. Isso sempre... Porque existe um relatório que nós temos que fomentar para a Secretaria de Educação, né, com o nome das crianças, com a diretora da escola que nos recebeu e tal. Então, esse relatório vão todas as informações. O ano que mais conseguimos atender foram 1.200 crianças. Certo. Maurício, como você vê a evolução da legislação de trânsito? A questão de alguns anos, o uso do cinto de segurança, por exemplo, que é uma peça de fundamental importância para o motorista, nem isso era obrigatório, vamos dizer, não causava multa, vamos dizer. Como é que você viu essa evolução ao longo dos anos, aí, você que está no setor há tanto tempo? Quando começaram a cobrar o cinto de segurança, né? Como também começaram a cobrar o capacete. O capacete motociclista. A princípio, todo mundo não quer aceitar a ideia, né? Não consegue entender os motivos, porque vai ter uma mudança de hábito, de costumes, é difícil a pessoa... Depois, quando começa a ter conhecimento consciente, que realmente é para o bem dele próprio, né? Que realmente evita... que se o acidente acontecer, vai evitar maiores consequências. Quando a pessoa começa a acreditar naquilo que está sendo pregado, fica mais fácil dele executar a legislação de trânsito. Né? E quando mexe no bolso também, né? Bom, essa é a pior parte. Porque se mexe no bolso, realmente não é uma coisa muito agradável de acontecer, né? Eu ainda prefiro a parte da gente estar podendo conscientizar, informar primeiro do que estar multando. Eu acho errado se lançam uma lei nova, uma nova resolução entra e já começa a descer a multa nas pessoas. Eu acho muito errado, acontece isso comigo também. Claro. Quer dizer, eu acabo tomando a consciência de que aquilo teria que ser daquela forma, de outro jeito, através de pagamentos de multa. Eu preferia que tivesse me avisado de uma outra forma. Você prefere que se priorize a educação primeiro, a orientação. A orientação, a informação, entendeu? Provando o porquê é necessário da mudança, para depois começar essa parte de multa. Mas isso não é aqui no Guarujá, não vem do Guarujá. Quem faz as multas é o CONTRAN, que é o órgão normativo máximo, que fica em Brasília, e o DENATRAN, que passa para todos os outros estados. Né? E aqui no nosso estado houve uma alteração em 1999 com a 540, do qual já vai ter que ter uma alteração agora, vai ter que ser mudada. Né? Tem muita coisa que tem que resolver. O que, por exemplo, você vê como mudança inevitável nessas novas diretrizes? Bom, em questões de autoescola vai ter a entrada de simulador, sabe, Valdir? O simulador ele pode vir ser uma ferramenta boa, até porque esse novo simulador eu já dirigi, né? Eu acho assim que para os nossos jovens, eles vão tirar isso daí de letra. É uma coisa maravilhosa. É como se ele estivesse na frente de um videogame, né? Só que ali vai passar. Essa ferramenta vai passar se ele está dirigindo na velocidade certa, se ele está muito abaixo da velocidade, se ele está muito acima, se ele está com o pé na embreagem, se ele está com o braço para o lado de fora. Tal. Então, é uma ferramenta
que vai corrigir o jovem, né? Como tem que dirigir. Porque dirigir não é apenas aquele ato que você liga o carro, acelera e toca para frente. Eu acredito que isso até um garoto de 12 anos, de ver o pai, já aprendeu a fazer, né? No próprio videogame, né? No próprio videogame eles estão dirigindo bastante, né? Mas ali vai poder passar uma lista, uma relação de coisas que eles podem estar fazendo errado e não tem consciência do que estão fazendo. Então o simulador, para nós donos de autoescola, ele entra como uma ferramenta, né? E vai ajudar bastante no treinamento. O simulador, ele, na sua visão, ele pressupõe assim um aumento no valor assim na obtenção da carteira de motorista, não? Ah, sim. Acaba sendo repassado isso? Acaba sendo repassado, né? A carta de motorista, quem é do Guarujá, quem começou há um tempo atrás, como eu comecei, né? Você conseguia fazer uma carta de motorista em uma semana. Entendi. Hoje, com tanta coisa que o governo manda a gente cumprir com os nossos alunos, a carta leva 5, 6 meses para o aluno conseguir cumprir tudo aquilo. Entendi. Entendeu? Isso também é uma coisa que nós, donos de autoescola, não queremos que o curso se arraste por tanto tempo, queremos que o curso seja com menor tempo, seja de menor tempo, até porque o jovem de 18 anos tem outros compromissos, né? Claro. Estão trabalhando, estão estudando e ainda vão perder 6 meses dentro de uma autoescola para tirar carta, né? Então, mas cada vez que o governo vem, ele aumenta a carga horária, né? Ele joga aulas noturnas, né, para que a pessoa faça. O simulador, ele vai contemplar aulas noturnas. Pode ser que aí a gente consiga diminuir essa quantidade de aula noturna para uma aula noturna só. O que reduziria um pouco o custo. O custo. Ou equilibraria, pelo menos, o custo com os investimentos. Eu sou de uma época que a carta era metade de um salário mínimo. Hoje a carta subiu muito em consequência das aulas noturnas, em consequência agora que vai entrar o simulador, ao mínimo de carga horária. Você fazia uma carta em uma semana, eu me lembro disso. O cara fazia a matrícula na sexta, na outra sexta ele já estava com a carta de habilitação. Entendi. Hoje não, hoje... Por mais que a autoescola corra, que o aluno corra, não tenha nenhuma reprova, não tenha nenhum senão nesse processo de habilitação, é 5, 6 meses. Exatamente. Bom, agora, importante é que esse aprendizado, você fala, quando o governo vem, muda alguma coisa. A prioridade aí é sempre aumentar a segurança no trânsito. Sim. Tá fazendo desse curso um curso mais eficiente, né? Certo. Um curso, cada vez aparece uma coisa nova, né? Hoje, esse ano, por exemplo, fala-se muito em alcoolemia, né? Então, a pessoa não pode tomar uma cerveja, né? Tomou uma cerveja, se vai dirigir, pode ser pego na dosagem alcoólica e as consequências de quem for pego com dosagem alcoólica é muito danoso, né? Acaba ficando... 1 ano sem poder dirigir. Então tem muita consequência em cima disso. A lei seca, você acha que é uma lei que pegou? Ou veio para ficar, pegou? Ou é daquele tipo de lei que existe, mas ninguém percebe? Olha, eu acho que a lei seca ainda vai ser pior que a do cinto de segurança e que a do capacete. Porque alguns casos que eu tenho tido contato, né? A pessoa não consegue renovar a carta de habilitação, não consegue, ela fica impedida no sistema, entendeu? Então, hoje está muito sério isso daí. Hoje está muito sério, a gente tem que dar atenção mesmo para esse destaque, né? Hoje é bom ter o motorista da rodada da vez, aquele que só toma suco, toma água. O motorista da rodada, é aquele que não pode beber nada, né? Só pode ficar no suco lá, mas geralmente acaba sendo o que se dá melhor, né? na balada, né, Maurício, também, né? Provavelmente sim, viu? Fica mais atento, né? Tá sóbrio. Atento no trânsito. Bom, conversando aqui com o Maurício Mônaco, ele que é diretor proprietário da Autoescola Capra, que desenvolve um trabalho diferenciado em Guarujá, na medida em que oferece um espaço para a educação infantil no trânsito. Essas crianças que acabam levando para dentro de suas casas e para dentro do carro do papai e da mamãe um pouco mais de orientação que os ajuda a evitar graves acidentes de trânsito. O Brasil, que é um dos campeões mundiais de acidentes de trânsito, né, Maurício? Com certeza, mas nós vamos mudar esse cenário. Vamos mudar esse cenário. Certeza absoluta. O programa Sociedade vai fazer um pequeno intervalo, mas nós vamos voltar já com o Maurício Mônaco, da Autoescola Capra, para falar de essas mudanças na legislação do trânsito
e todas essas questões. Maurício, que além de diretor proprietário da Autoescola Capra, também é diretor do Sindicato Estadual das Auto e Moto Escolas do Estado de São Paulo e tem aí uma participação fundamental em algumas mudanças que são impostas rotineiramente pela Ciretran e pelos demais órgãos de trânsito. Voltamos já já com o segundo bloco da programação de cidade. Fique conosco que é rapidinho. Você é único e universal. Por onde você passa, tudo que você pensa, cria e compartilha torna-se universal no mesmo segundo e pode fazer a diferença para muitas pessoas, em muitos lugares. Afinal, conhecimento é universal e só mesmo uma universidade aberta ao mundo e reconhecida como uma das melhores universidades particulares do Brasil para levar você onde você quiser. Universalize. UNAERP. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje entrevistando Maurício Mônaco, ele que é diretor proprietário da Autoescola Capra e está aqui conversando conosco sobre esse assunto tão importante no cotidiano das pessoas, que é a educação no trânsito. A Autoescola Capra, que por meio de uma fundação que leva o seu nome, desenvolve, assim como a empresa também desenvolve, por meio de um convênio com a Prefeitura Municipal de Guarujá, um trabalho de educação no trânsito que chegou já a formar 1.200 crianças. Formar é um termo até grandioso, talvez grandioso demais, mas que é exatamente aquilo que acontece, formar mesmo crianças para a educação no trânsito, com bastante reflexo aí no carro do papai, no carro da mamãe, né? Conforme o Maurício explicou aqui. Quando forma pouca criança no ano, são 800, quer dizer, dá para ter aí uma noção do impacto positivo que essa iniciativa da Autoescola Capra se reflete aí no cotidiano do trânsito de Guarujá. Maurício Mônaco, que, como eu falei no primeiro bloco, ele também é dirigente do Sindicato Estadual das Auto e Moto Escolas do Estado de São Paulo. Como é que o sindicato atua na implantação das novas medidas que são? Porque o trânsito é uma atividade que pressupõe assim, o acompanhamento, a evolução assim, das rotinas, né? Você tem que estar sempre, o trânsito tem que estar sempre pronto para ser alterar alguma coisa na medida em que a sociedade evolui, né? Como é que o sindicato acompanha isso? O sindicato tem poder de sugestão, senta na mesma mesa que os dirigentes de trânsito do Estado? Como é que acontece isso, Maurício? O Geraldo Alckmin, nosso governador, ele coloca aberto para que o diretor do Detran, que é o Daniel Emberg, e mais o seu secretário Júlio Seneghini, né? E chama também o presidente do nosso sindicato para participar do projeto do Detran de Cara Nova, né? E realmente o nosso Detran tem mudado. Eles querem fazer um melhor atendimento para o nosso contribuinte, né? Um respeito maior a quem se utiliza, né, do que são os nossos contribuintes, das nossas unidades, das unidades do Detran. Então, eles chamam que é o Detran de Cara Nova, que o governador já anunciou, né? E realmente o Sindicato das Autoescolas está acompanhando em todas as mudanças. Na nossa cidade, aqui na Baixada Santista, ela foi a pioneira. O Guarujá foi o primeiro que ocorreu a mudança, né? E, lógico, como tudo que está mudando, existem acertos, existem erros. A intenção de quem está lá e está acompanhando o dia a dia, como a nossa diretoria está, né? A intenção realmente é de melhorar, facilitar
os serviços do Estado ao nosso contribuinte, né? Então, ainda pode ser que tenha um ponto ou outro que não está ao contento, mas eles estão combativos, eles estão de olho, cada vez mais eles querem melhorar. Entendi. Querem melhorar. Então, por exemplo, se alguma coisa que você esteve para se utilizar dessas novas unidades não estava bom, não foi tão rápido como achava que ia ser, não foi bem recebido, não foi bem atendido, o ambiente não estava ao contento, lá mesmo dentro tem uma caixa de sugestões que é aberta pela diretoria das unidades, e eles fazem reuniões constantes para poder estar melhorando. Aqui no Guarujá, recentemente agora, houve até contratações de uma terceirizada para poder estar atendendo, porque antigamente não tinham olhos não olhavam dessa forma, e tinha muito pouca gente para o trabalho, que era muito trabalho, e poucas pessoas para executar e atender. Então hoje, um dos problemas foram identificados e está sendo feito, tem muita gente trabalhando para tentar melhor atender. Mas ainda vão ocorrer, vai ocorrer ainda assim, coisas que fugiram do contexto, mas o que importa é que quando ocorrer qualquer problema, a nova cara do Detran está lá para melhorar. Está lá para melhorar e tomar providência na hora, entendeu? Então o objetivo... há muito trabalho ainda pela frente. Hoje mesmo eles foram para Peruíbe, né? Está o sindicato, está a diretoria do Detran lá fazendo reuniões, né? Cada cidade, o nosso sindicato acompanha junto do Detran, tá? Para acompanhar essa melhoria para o contribuinte. Entendi. Você falou que a Ciretran de Guarujá, ela de alguma maneira ela está na vanguarda, tem um certo pioneirismo com relação às demais da região? Foi a primeira cidade que foi mudada, né? Da Baixada Santista. Mudou o que, assim? Bom, eles fizeram algumas alterações, né? O governador precisava que todo policial, toda a polícia, o delegado de polícia e tal, estivesse no trabalho da Secretaria de Segurança Pública, né? Ele precisava... Então, acabou chamando de volta e nomeando diretores, né, que pudessem estar exercendo a função que o delegado. Isso foi no dia 1º de maio que ocorreu, foi até o feriado, né? O último dia, no dia 2, já começou a gestão pública, 2 de maio passado agora, né? E aí, como eles publicaram uma autarquia, né? Lá existem verbas diferentes para serem investidos nisso daí, que do contrário antes não tinha, né? Do contrário antes era pedra lascada, o barro fofo e tal, e mesmo assim o negócio andava, né? Não quero dizer que a outra gestão de outra forma não estava sendo feito o serviço, né? Fazia de acordo com as possibilidades que eram dadas, né? Hoje são dadas mais possibilidades, então tem obrigação de prestar melhor serviço para o contribuinte. E o sindicato é um órgão fiscalizador. Da Baixada Santista, eu represento o nosso sindicato, eu faço parte do órgão fiscalizador para saber se o contribuinte está sendo atendido. Não necessariamente não precisa se reportar nada para mim. Como eu falei, existe a caixa de sugestões, que ela é aberta lá, você pode escrever o que você quiser. Se algum problema maior acontecer, você liga na ouvidoria do Detran. Tudo isso hoje está disponibilizado por e-mail, sites, até por telefone. Você liga que você vai ter o seu resultado. O Código de Trânsito Brasileiro deve passar por transformações nos próximos tempos. E você poderia antecipar para nós, então, como dirigente do sindicato que o é, quais serão essas alterações, as principais, pelo menos? Aqui no estado de São Paulo, nós vamos fazer uma alteração na 540, né? Nós vamos mudar algumas coisas, né, no tocante aí com a entrada do simulador, então tem que prever algumas coisas. O processo de habilitação não pode mais ter só 12 meses de validade. Eu acho que tem que aumentar, ter no mínimo 24 meses para que a pessoa, depois do exame médico, possa ter 24 meses para poder fazer sua carta sossegado. Porque a pessoa, quando está tirando carta, nem todos
tem o tempo integral para ficar tirando carta. Exato. A maioria tem que estudar, tem que trabalhar, e é uma coisa errada. O pessoal dá só 12 meses para a pessoa tirar a carta. Aquele, por exemplo, que trabalha de segunda a sexta, só tem o sábado para tirar a carta, quanto tempo vai levar dentro de uma autoescola? Então, algumas alterações estão sendo estudadas, né? Curso de renovação para as cartas, né? Vai ser colocado tudo, mas não vai ser colocado nada mais abruptamente, porque o sindicato está lá, né, para poder que essas transformações sejam feitas tranquilamente, com calma. Você vê o simulador. O simulador está sendo, nosso sindicato está segurando até ter certeza que é uma ferramenta que vem fazer bem para o jovem mesmo, que venha trazer benefícios. Senão, nós vamos ficar embarreirando isso aí. Todas as autoescolas têm condições de implantar o simulador? Hoje, pelo menos em Guarujá? As empresas que vão estar trazendo o simulador, né, nós temos algumas empresas aí, né, todas vão fornecer formas que a autoescola possa estar adquirindo esse equipamento, que é um equipamento caro, né. Alguns bancos vão estar financiando, né. Eu já tenho visto que alguns bancos andaram procurando a gente, dizendo que estão financiando o simulador, tal, né, com plano assim de 1% ao mês, tal, para poder taxas generosas. Taxa bem generosa, né? Por isso que realmente é necessário tomar cuidado agora, não fazer nada precipitadamente. Não pode simplesmente, entrou o simulador, vai aumentar a carta e o jovem, mais uma vez, que precisa da carta é o prejudicado. Não pode ser assim. Entendi. Né? O simulador também prevê a direção em situações inóspitas, assim, por exemplo, chuva forte, com neblina, por exemplo, esse tipo de coisa? Prevê. É uma tela em 3 dimensões, são 3 telas inclusive, né? E o simulador, ele tem vários planos, né? É como se fosse um jogo de videogame. Começa mais fácil, aí ele vê quantos pontos ele fez. Vamos subindo zero. Vai ficando mais difícil, né? Isso, aí vai passando até chegar numa situação extrema, que é chuva, né? Que é neblina, né? E aí ele tem que estar atento, né? Por exemplo, se ele jogar farol alto na neblina, ele já perde ponto. Entendi. É só o farol baixo e por aí. Porque ali está contemplando tudo, está contemplando a direção defensiva, né? E todas as situações. É bem bacana essa ferramenta, viu? E ele, de alguma maneira, é um aprendizado eliminatório. O sujeito pode acabar não conseguindo passar num exame do simulador, por exemplo. Ou ele vai servir simplesmente como uma atividade lúdica ali. No momento, no começo, sim. Você sabe que já teve essa sugestão, né? Eu achei super interessante. Eu até propus assim, boa ideia. Então vamos fazer o seguinte, quem passa todas as fases do simulador não tem necessidade de fazer o exame prático, não seria uma boa coisa? Ele sabe, né? Não é? Aí o pessoal não tem que ir lá fazer o exame prático, mas eles ainda não chegaram nesse ponto. Mas nós estamos brigando para isso também, né? Piloto de Fórmula 1 diz que conhece o circuito pelo simulador, Pelo simulador, né? E anda a 300 km por hora. Então, você sabe, eu sou motorista, né? Eu achei difícil dirigir o simulador. Imagino. Sabe, cada pegadinha, eu acho que quem passa no exame do simulador, né? Deveria, mas ele não tem caráter de reprovação. Certo. Ele só tem o caráter realmente de educacional, né? Mas se houvesse como barganhar, tudo bem, se o cara passar aqui no simulador não precisa mais fazer aquele exame prático na rua, então tá bom. A molecada ia querer. Aí ia ter muito garoto de 8 anos com a carta de já com a carta no bolso, no o que é uma boa ideia, né? Eu particularmente, eu sou a favor do jovem, não porque tenho autoescola, mas porque se o jovem com 16 anos pode votar, por que não pode dirigir? Hoje, os empregos todos, a primeira coisa que se pergunta quando a pessoa vai buscar emprego, né? Tem carteira de habilitação? Se a pessoa tem carteira de habilitação, já está pré-qualificado para o mercado, né? Porque parece que aquele que tem carteira de habilitação realmente pode se locomover, pode ser mais útil, né? E eu vejo hoje os jovens falam assim, preciso da minha carteira de habilitação para conseguir emprego. E é verdade. A primeira coisa que perguntam hoje da carteira de habilitação, quando o jovem vai se candidatar ao emprego, né? Então, o jovem de 16 anos que pode e deve estudar e trabalhar já para começar ajudando em casa, né, ajudar os parentes e tal, ele deveria ter carta, porque ele pode votar.
é necessário baixar a menoridade penal. Né? Exato. Talvez sejam duas coisas que precisem caminhar juntos, né? Caminhar juntos. A possibilidade de obtenção do documento de identidade pressupõe a de redução da maioridade para que ele possa ser punido como qualquer adulto. Né? Valdir, mas eu só quero deixar registrado com você, eu sou a favor que o jovem de 16 anos possa ter carteira de habilitação. Exato. Pode seguir modelos de outros países que deram certo, aquele jovem de 16 anos que pode dirigir, porém no primeiro ano acompanhado de alguém que tenha carteira de habilitação, já, né, uma definitiva. Existem muitos modelos a serem adotados. Eu acho que o Brasil poderia dar mais esse passo a favor do jovem. Tá certo. Maurício, antes de concluir, né, eu tenho medo da gente perder o tempo e acabar não falando de um assunto que eu considero primordial. Quando se fala em trânsito em Guarujá, educação de trânsito em Guarujá e todas essas nuances, lógico, acho que 90% dos motoristas vão lembrar de um assunto, bicicleta. Como é que é a sua visão em relação ao trânsito de bicicleta, a relação da bicicleta com a cidade em Guarujá? O ciclista, você sabe que a nossa cidade é a segunda maior cidade de ciclistas, né? Nós só perdemos para Curitiba, né? Curitiba tem o maior número de ciclistas do que o Guarujá, né? Mas... Guarujá estaria em segundo lugar? Estaria em segundo lugar. O trânsito de ciclista aqui no Guarujá é bem grande mesmo. Isso de uma forma proporcional à população? Sim, isso, tá. Proporcional à população. Entendi. O último estudo que nós fizemos aí foi em 2001. Um dado muito interessante. Exatamente. Mas assim, o nosso ciclista, ele tem que se utilizar das ciclofaixas que foram colocadas. Aliás, o nosso Guarujá tem bastante ciclofaixa, pode ser que esteja precisando até um pouquinho mais, realmente, certo. Tudo bem, né? Mas a ciclofaixa é a segurança do nosso ciclista. Entendi. O nosso ciclista precisaria passar por alguns cursos para que ele obtenha a informação, né, que ele faz parte da malha viária e ele tem que respeitar a educação de trânsito igual o pedestre, igual o motorista, igual o motociclista. Todos nós temos que saber o que fazer quando estamos lá. E como impor isso? De que maneira impor isso? Essa discussão, logicamente, deve fazer parte das reuniões e dos debates do sindicato. Olha, a melhor maneira é fazer uma grande promoção de cidadania com o nosso ciclista, né? Eu tenho a certeza que a nossa prefeitura deve estar estudando alguma coisa nesse sentido, né? Porque conhece o problema e tal, né? E ela deve estar estudando a melhor forma de fazer. Existem muitas campanhas, mas uma campanha que daria certo seria trazer o nosso ciclista a entender que ele faz parte desse contexto. Então, se nós tivéssemos assim um treinamento para eles, onde eles saíssem com um documento dizendo que eles passaram por aquele treinamento, uma espécie de carteira de habilitação municipal para ciclista, entendeu? Reforçaria esse cidadão, ele teria cidadania. E eu acredito que o Guarujá conseguiria resolver isso daí. Seria de uma grandeza do tamanho do nosso Guarujá, da beleza do nosso Guarujá, é fazer um curso para esse ciclista. Para que ele entenda que ele precisa estar se movimentando na malha viária, ali a faixa dele pertence a ele, realmente é de segurança, que protege a vida dele. Ele tem que andar na mão de direção. Por incrível que pareça, ele também tem que respeitar a velocidade e o semáforo. E o semáforo, principalmente isso. Principalmente o semáforo, entendeu? Respeitar um pedestre quando está passando na frente. Olha, eu fico na Ademar de Barros ali, né? E passa muito ciclista ali naquela ciclofaixa. Volta e meia eu vejo acidente de bicicleta com bicicleta. Entendi. Ou então o pedestre que está atravessando a ciclofaixa ser atropelado por uma bicicleta. Na ciclofaixa. Na ciclofaixa.
Então, é necessário, o trânsito é necessário ter muita cautela, muita tranquilidade, né? Agora, o ciclista, poderíamos fazer uma campanha de educação com ele, né? Nós poderíamos estar nos utilizando do pátio do Guaibê, nós poderíamos estar do ginásio do Guaibê, né? Nós poderíamos fazer uma grande campanha onde ele receberia a carteira de habilitação municipal. Entendi. Né? Porque o ciclista faz parte da municipalidade. Exatamente. Não é do governo estadual nem do governo federal. É uma prerrogativa do município disciplinar o trânsito. Exatamente. E um documento desse tipo, nessa modalidade, ele substituiria, por exemplo, medidas como o emplacamento da própria bicicleta, na sua opinião? O emplacamento da bicicleta, né? Eu acho que ficaria para uma posterior. Entendi. Posterior. O emplacamento da bicicleta seria só para poder estar identificando, né? Mas eu acho que é muito mais necessário, muito mais vantajoso para o nosso município se nós estivéssemos fornecendo esse curso para aqueles que quisessem. Né? Para aqueles que quisessem aprender a se comportar no trânsito. Agora, aqueles que não estiverem, depois desse curso, aqueles que não estiverem entrosados ali, esses realmente querem andar fora da lei, aí é complicado, né? Aí tem que ter outras medidas. De qualquer forma, como nós começamos esse assunto bicicleta, é justamente porque muito motorista ou pedestre acaba, como você falou, né? Acaba passando por situações aí desagradáveis, às vezes alguns acidentes, inclusive, acabam acontecendo por conta disso, a falta de prudência, às vezes, do próprio ciclista, né? Isso que é mais grave, né? Porque você sente que ele não quer respeitar, não precisa. A impressão que dá é que o ciclista não precisa respeitar a lei de trânsito, quando na verdade ele precisa respeitar como qualquer um. Né? Não, é bom respeitar para ele se precaver da própria saúde, da integridade física dele, para ele não se machucar. Por outro lado, eu entendo o lado deles. Veja só, ele está embalado ali pedalando, de repente você... Nossa, vou ter que frear a bicicleta, depois vou ter que embalar de novo. E às vezes são trabalhadores, são pessoas que estão trabalhando. Se você pegar esse horário de 5 horas às 7, você vê, são pessoas que estão voltando do trabalho, tem pressa de estar em casa, de buscar o filho. Realmente nós entendemos mesmo o problema. A nossa preocupação hoje é deles não se machucarem, só isso, entendeu? Então, algumas pequenas observações, né, estaria contribuindo para que eles evitassem acidentes, entre eles mesmos, entendeu? Acontece acidente entre eles mesmos, então eles precisariam, de uma forma organizada, se utilizar da ciclofaixa. Entendemos que estão com pressa, entendemos que realmente, às vezes, brecar e começar a pedalar tudo de novo gera esforço e tudo mais, mas eles têm que pensar na integridade física deles. Correto. Maurício Mônaco, que é diretor proprietário da Autoescola Capra aqui no município de Guarujá e também diretor do Sindicato das Auto e Moto Escolas do Estado de São Paulo, foi o nosso entrevistado dessa noite. Queria te agradecer muito pela entrevista e deixar um espaço para você despedir do telespectador. Bom, eu queria agradecer, Valdir, pela oportunidade que foi dada, né? E estamos chegando no final de 2013, então já quero aproveitar esse momento para desejar boas festas para todo o povo do Guarujá, para o Brasil todo, muita paz, muita tranquilidade, muito amor para todo mundo, tá? E que a gente possa ter um trânsito realmente mais seguro, e que 2014 seja um ano fantástico para todo mundo mesmo, que o Guarujá continue nesse ritmo de crescimento aí. Correto. Obrigado, Maurício. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.